Olá! Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o quê? Sobre duas portas. Olhe aqui para a imagem. Percebam, existe uma porta grande que leva ao inferno, e outra porta pequena por onde poucos entram para ir ao céu. Vamos aprender a palavra de Deus e entender claramente. Vocês aceitam? Então vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículos 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por elas. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontrem. Esse é você, sozinho no mundo. Se Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Significa que todas as pessoas já fizeram coisas erradas contra Deus. Ninguém é perfeito. Destituídos da glória de Deus. Destituído significa afastado, sem direito, separado. O pecado nos separa de Deus. Nós pecamos, e por causa disso ficamos longe de Deus. O pecado entrou no mundo e todos pecaram. Por isso estamos separados de Deus. Eu pequei, você pecou. Todos pecaram. Nós precisamos de Jesus. Olhe a imagem. O homem é pecador e Deus é santo. Eles estão afastados. Por quê? Por causa do pecado. O homem tenta pular para chegar até Deus, mas não consegue, porque o pecado cria uma separação. Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O homem tenta construir uma ponte para chegar até Deus. Mas ele consegue? Não. Por quê? Porque ele tem pecado. Ele quer ir para o céu. Ele pensa: já sei, vou tentar ajudar as pessoas. Isso leva ao céu? Não. Vou dar dinheiro para os pobres. Garante ir para o céu? Não. Vou me batizar. Isso salva? Não. Vou à igreja. Ir à igreja é bom. Mas garante a vida eterna? Não. Eu vou para o céu. Sou uma pessoa boa, legal e educada. Isso leva ao céu? Não. Dou oferta sempre. Isso salva? Não. Nenhuma dessas coisas leva a pessoa ao céu. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas fim deles são os caminhos de morte. As pessoas olham para um caminho e pensam que é certo e bom. Mas Deus vê que não. É um caminho errado, e o final dele é a morte. Por isso é importante a pessoa pedir: Deus, mostra para mim o caminho certo. Só Deus sabe qual é o caminho verdadeiro que leva à vida e à salvação. Não é pelas obras que conseguimos ir para o céu. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Para ir ao céu, só precisamos de Jesus. O amor de Deus é grande e verdadeiro. Nós pecamos. Fazemos muitas coisas erradas, mas mesmo assim Deus não desistiu de nós. Deus enviou Jesus, que morreu na cruz por nós para pagar pelos nossos pecados. Isso prova o amor verdadeiro e poderoso de Deus. Eu quero ir para o céu, só Jesus pode me levar. Romanos, capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Este versículo explica como receber a salvação. É pela fé em Jesus. Você precisa crer que Jesus morreu e ressuscitou, que ele está vivo. Também precisa confessar com a boca que crê que Jesus é o Senhor. Quando fazemos isso com fé verdadeira, Deus nos perdoa e nos dá a salvação. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo mostra o grande amor de Deus. Deus ama muito as pessoas do mundo. Por isso ele enviou seu Filho único, Jesus. Jesus morreu por nós, para nos salvar do pecado, e nos deu a vida eterna. Mas essa promessa é para quem crê verdadeiramente em Jesus. Quem crê em Jesus não se perderá, mas terá a vida eterna com Deus no céu. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos pecaram. A igreja não salva. Orar não salva. Dinheiro, oferta ou dízimo também não salvam. Quem nos leva ao céu é somente Jesus. Ele nos salvou porque morreu por nós. Vocês precisam escolher: aceitar Jesus ou rejeitar Jesus. Se vocês quiserem aceitar Jesus, olhem o versículo aí. Invocar significa chamar Jesus com fé. Pedir para Deus salvar você. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela confessa a Deus o arrependimento pelos seus pecados e decide abandonar o pecado. Então Deus perdoa essa pessoa. Agora ela pode entrar no céu e viver com Deus para sempre. Mesmo que eu ore sempre, vá à igreja e ajude as pessoas, e mesmo que eu nunca mate ninguém, sem Jesus eu continuo sendo pecadora. Lembra do que eu falei antes? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Ninguém é perfeito. Só Jesus é perfeito. Ele sofreu e morreu na cruz por causa dos seus pecados. Mas ele ressuscitou e está vivo. Quem crê em Jesus com fé, confessa seus pecados a Deus e abandona o pecado. Deus perdoa e salva. E Deus muda a sua vida. Jesus está chamando vocês. Venham a mim, mas vocês precisam escolher: decidir aceitar Jesus ou rejeitar Jesus. Vocês escolhem. A decisão é aceitar Jesus e ter a vida eterna no céu, ou rejeitar Jesus e ir para o inferno. Qual dos dois vocês escolhem? A decisão é de vocês. Lembre-se, Deus ama muito vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.